Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui mais uma aula, dessa vez sobre juros simples. Vou explicar para vocês primeiro os conceitos envolvidos nas fórmulas, o que é taxa equivalente e os juros exato e comercial, tá bom? E depois vamos resolver os 5 exercícios que estão presentes na unidade de aprendizagem, tá? Bom, para começar, no livro de matemática financeira, ele te ensina a usar a HP12C, certo? No caso, vai existir um problema, por quê? A HP12C não é uma calculadora barata e não existe um aplicativo, vamos dizer assim, um aplicativo ou uma forma mais fácil de vocês conseguirem ter acesso. Porém, tem um aplicativo gratuito no Google Play, tá? Então quem tem iPhone não vai conseguir ter acesso, mas no Google Play tem. Se chama, eu vou escrever aqui, ó, Touch RPN Calculator, tá? Calculator, tá bom? Aí vocês vão pesquisem no Google Play. É uma versão gratuita, tá? De uma calculadora HP12C. O problema é que não é tão eficaz para vocês fazerem com juros simples. Ela é mais eficaz com juros compostos. A questão toda é, a P1 que vocês vão fazer, ela é online, tá? Então vocês não vão precisar vir para a faculdade para fazer a P1. Vocês podem fazer de casa, no trabalho, enfim. Dito isso, vocês podem utilizar a calculadora, né? De casa, etc. Não vai ter ninguém olhando, assim, né? Porém, os exercícios que eu for colocar tanto de juros simples quanto de juros compostos, vocês podem ficar tranquilos, porque não vai haver necessidade de utilizar a calculadora, tá bom? Vocês vão conseguir resolver esses exercícios sem usar a calculadora, como eu já vou explicar para vocês como fazer isso, né? Com os exercícios, tá certo? Então podem ficar muito tranquilos, porque vão ser questões fáceis e vocês não vão ter trabalho. E caso haja necessidade de usar uma calculadora, peço que vocês adquiram uma calculadora comum, tá? E não a HP12C, porque ela é mais cara. Então pode ser uma calculadora comum. Eu ensino vocês a utilizarem, a fazerem as contas. Basta que sigam as propriedades que eu for passar aqui, e aí vocês vão calculando normal numa calculadora comum, tá bom? Não há necessidade de usar uma HP12C. Fora que no dia da prova presencial vai ter juros compostos, né, na prova. Vocês não vão conseguir utilizar o celular. Então esse aplicativo aqui é mais para que vocês tenham acesso, porque no dia da prova vocês não vão poder usar o celular, tá bom? Então fica aí o conselho para vocês. Dito isso, vamos começar o conteúdo. Dentro do livro, pessoal, se vocês forem parar para pensar, ele utiliza uma terminologia diferente do que eu costumo utilizar. Eu normalmente ensino juros simples. A gente tem lá o capital, que seria o capital inicial, né? Seria o valor que você tem inicialmente, mas aí ele chama do que? De valor presente, né? De VP ou PV. VP ou PV. Isso daqui é valor presente. Valor presente, ou seja, é o dinheiro que você ou fez o empréstimo agora e você quer saber como que vai ficar no futuro, ou é o valor que você emprestou, ou o valor que você pegou emprestado, ou é um valor que você está investindo, tá? Então, todas essas possibilidades podem vir a acontecer. Eu normalmente chamo de capital, mas pelo livro utilizar o termo PV, né, ou VP, valor presente, eu vou estar utilizando ele, tá bom? Aí a gente tem também os juros, né, que é o próprio J, nesse caso, são os juros. A gente tem o montante, ou como ele costuma chamar, FV ou VF, que é o quê? O valor futuro, né? É aquilo que você irá descobrir, irá ter, irá dever depois do processo de juros, tá certo? Então, um valor futuro. E todo cálculo aqui tem a taxa, né?
taxa de juros, que ela pode ser mensal, diária, anual, trimestral, bimestral, etc. Tá bom? Isso aí a gente vai ver direitinho o que acontece. E a gente vai ter o tempo, né? O tempo pode vir como T ou como N, tá bom? Mas esse aqui é o tempo, ok? Só para que vocês saibam determinar e identificar essa terminologia, os termos, tá certo? Então, os termos são esses daqui que eu vou deixar em vermelho, tá bom? Esses são os termos que vão aparecer normalmente numa equação, na resolução de um exercício e afins, tá certo? Bom, e aí a gente tem as fórmulas. Primeiro, fórmula para calcular juros, tá? A fórmula para calcular os juros é o quê? É os juros, o PV, o valor presente, vezes a taxa, vezes o tempo. Normalmente o tempo é utilizado N, certo? Essa é a forma para calcular juros, tá bom? Caso a pessoa queira calcular outra coisa que não seja os juros, por exemplo, o valor presente, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse valor presente, vou passar para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então, ele quer calcular o valor presente, então eu tenho que isolar o valor presente, tá certo? Tem que ficar sozinho desse lado da igualdade. Passo o resto que está multiplicando e dividindo. Então, vai ficar o valor presente é igual aos juros dividido pela taxa vezes o tempo, tá bom? Primeira fórmula é essa daqui, é a principal. A partir dessa fórmula, você consegue deduzir todas as outras, tá? Segundo, caso queira encontrar o valor presente, tá? Aqui, encontrar juros. É a fórmula para encontrar os juros. Caso queira encontrar o valor presente. Terceiro, caso queira encontrar a taxa, aí nesse caso, o que vai acontecer? Simplesmente vai inverter a ordem. Aí você vai passar a taxa, por exemplo, vai ficar desse modo aqui para encontrar a taxa. Muito simples. E, por último, a gente tem para encontrar o tempo. PV vezes o N, tá bom? Só para que vocês possam identificar. Esse aqui, então, é para encontrar taxa de juros. E esse aqui, só para que vocês consigam ver, eu acho que minha cara ficou na frente aqui. A taxa, esse aqui é para encontrar o tempo, tá? O nome da calculadora é Touch RP Calculator, tá bom? Bom, dito isso, essas são as fórmulas. Agora, que outra fórmula a gente tem? A gente tem a fórmula final, que é a fórmula para encontrar o montante. O montante, ele sempre vai ser o quê? O valor presente mais os juros, né? No caso, o montante é chamado normalmente de valor futuro. Então, é o quê? É o valor futuro mais igual ao valor presente mais os juros. Pronto, é isso. Então, você só precisa, caso queira precise encontrar o valor presente, calcula, né, usando essa fórmula, e caso precise encontrar os juros, calcula com essa fórmula. Depois é só somar, tá bom? Muito simples, muito fácil, tá bom, pessoal? Dito isso, vamos resolver alguns exercícios, mas antes vamos explicar aqui o que é taxa equivalente, tá? Taxa equivalente sempre vai ser, a taxa ela sempre vai ter alguma relação com alguma grandeza de tempo, tá? Alguma grandeza de tempo, tá bom? Então, por exemplo, pode ser em dias, semanas, meses, aí pode ser bimestre, trimestre, quadrimestre, etc, né? Tem muitos. Normalmente, quais são? Dias, meses e anos, tá? São os principais que aparecem. Podem aparecer outros? Podem, mas aí você só converte. E aí, o que acontece? A taxa de juros tem que estar sempre na mesma grandeza de tempo que o tempo aqui. Então, se a taxa de juros for, por exemplo, 35% ao ano, você precisa deixar o tempo em anos. Então, você tem lá 24 meses.
24 meses são quantos anos? 2 anos. Então você tem que transformar em anos. Você não pode deixar diferente, tá? A taxa sempre tem que estar igual ao tempo, do mesmo modo. O tempo tem que ser igual à taxa, tá bom? O que é juro exato e juro comercial? O juro exato, ele vai trabalhar com os dias exatos do ano. Então, 365 ou 366 dias. Então, se tiver alguma questão de conversão de meses, anos para dias ou qualquer outra grandeza de tempo, você vai precisar considerar que o ano ele possui essa quantidade de dias. Agora, se for comercial, aí cada mês tem 30 dias, logo o ano todo tem só 360 dias, tá bom? Aí é uma forma mais fácil de vocês calcularem. O exercício ele vai deixar claro somente quando for exato, tá bom? Ou se for utilizar, né? Ah, é comercial, porque de fato você vai precisar converter para dias. Normalmente não se discute, não se fala, tá bom? É isso, pessoal. Bom, vamos lá. Dito isso, vamos resolver os exercícios. Primeiro, muitas empresas precisam fazer empréstimos, sendo algumas vezes para quitar saldos devedores, outras para quitar salários em atraso. A empresa CXA tomou um empréstimo a uma taxa de juros simples de 3,5% AME ao mês, durante 10 meses. Olha que informação interessante, a gente já tem a taxa. A taxa é 3,5%, tá 50%, mas pode ser 3,5% ao mês. E o nosso tempo são 10 meses, olha só que interessante, tá? A gente já tem essas duas informações. Sempre anotem as informações para que a gente consiga transformar na equação, tá, pessoal? Ao final desse período, calculou em 230 mil o total de juros auferidos na operação. Qual foi o valor do empréstimo? Então, aqui o nosso juros foi 230 mil. Vejam que interessante. Logo, o que ele quer buscar? Ele quer o valor presente. É isso que ele quer buscar. Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar na fórmula. Vocês lembram a fórmula do valor presente? Se não lembram, sempre decorem essa fórmula, a principal, certo? Valor presente vezes a taxa vezes o tempo, tá bom? Porque a partir dessa fórmula você encontra todas as outras. O que você vai fazer? Substituir na equação. Primeiro, a taxa sempre tem que sair da porcentagem, nesse formato aqui. Então, é 3,5%, então é por 100, tá bom? Sempre deixam assim ou deixem assim, ó. Você vai dividir 3,5 dividido por 100 é 0,035, tá bom? Ou esse formato vocês deixam em fração ou esse. Eu gosto de deixar em fração, porque facilita a conta. Quer ver? Então aqui a gente tem os 230 mil dos juros, o valor presente vezes a taxa, 3,5 dividido por 100, vezes o tempo, que é 10. Vejam só que interessante, a gente pode calcular já 3,5 vezes 10 é 35. Então, já vamos colocar isso aí já. 230 mil é igual valor presente vezes 35 dividido por 100. Vamos passar para o outro lado. Esse 100 está dividindo, passa multiplicando. E o 35 está multiplicando, passa então dividindo. Tá bom? É isso que vai acontecer. Então, a gente vai ter aqui o valor presente é igual a 230 mil vezes 100 dividido por 35. Tá? O valor presente, então, 230 mil vezes 100, a gente só vai colocar o 230 mil, 4 zeros e acrescenta mais 2 zeros. Tá? Então, na verdade, virou 23 milhões. Isso aí dividido por 35. Pessoal, aqui a gente pode tentar facilitar a nossa conta e tudo mais, de algum modo, né? E isso a gente pode fazer de uma forma muito simples. A gente tenta encontrar um múltiplo aqui de 35 para facilitar a conta. Eu sei que 35 vezes 6, né? 35 vezes 6 vai ser igual a 210. Então, eu vou pegar o 210 mil aqui. Vou transformar isso em 210 não, né? 21 milhões, né? Porque é isso que está aqui, 21 milhões, mais
20 milhões, 2 milhões. Tudo isso dividido por 35. Muito bem. Se a gente fizer a conta, 21 milhões dividido por 35, a gente vai ter um valor, né? Basta pegar esse 210 e dividir. Vai dar 6, correto? 210 dividido por 35 é 6. Então, aqui ficou o quê? 600 mil. Então, aqui a gente já sabe que vai dar 600 mil, né? Vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Mais esses 2 milhões dividido por 35. Nesse caso aqui, a gente pode fazer a divisão por calculadora, tá, pessoal? Vou até pegar aqui. Então, 2 milhões dividido por 35 vai ser igual a mais ou menos 57.142. Então, aqui, 57.142 e alguns centavos, tá? A gente pode usar os centavos, aí precisa ver na alternativa. Aqui na alternativa tá 85 e aí tem um 7 depois. Aí se tiver para aproximar vai ser mais ou menos isso. Então o nosso valor presente que foi investido foi 657.142,85 ou 86 centavos, tá? Esse foi o valor presente, tá bom, pessoal? E aí é isso que você faz para poder calcular, tá certo? Bom, terminamos o primeiro, aí vocês vejam qual foi a alternativa correta. Bom, pessoal, agora nesse segundo exercício. Carlito adquiriu uma dívida de 48 mil, tá? Vamos terminar de ler. Ele recebeu um valor de herança e vai conseguir quitar a dívida 4 meses antes do vencimento. Perceba, então esse valor de dívida, ele é um valor futuro, é o montante, tá? Montante, vamos chamar de valor futuro, né? VF. É o valor futuro, tá bom? Então, 48 mil é o nosso valor futuro. E aí ele fala assim, vai conseguir pagar 4 meses antes, esse é o nosso tempo. Nosso tempo, 4 meses. Para a quitação antecipada, o credor concede um desconto de 16% ao ano. Ó, veja, a taxa está ao ano, porém, o nosso tempo está em meses, tá? Então, a gente tem que converter. Quantos meses tem um ano? 12. Então, a gente tem que dividir isso aqui por 12. Isso aqui vai dar mais ou menos, aproximadamente, 1,33% ao mês, tá? 33% ao mês. Logo, isso aqui é a mesma coisa que 1,33% ou 0,0133, tá bom? Qual o valor aproximado da dívida a ser paga? Aí, no caso, a gente quer descobrir o valor presente, né? Já que ele vai pagar agora, tá certo? 4 meses antes. Bom, basta a gente jogar na fórmula. A gente não tem os juros. Não temos os juros, mas a gente pode utilizar a fórmula aqui. Valor futuro é igual a valor presente mais os juros. Tá? A fórmula dos juros, como vocês bem sabem, é o quê? É o valor presente vezes a taxa vezes o tempo. Muito bem. Valor futuro, 48 mil. Valor presente é o que a gente quer descobrir, então vai continuar assim. Mais valor presente de novo, vezes a taxa, que é 1,33 sobre 100, vezes o tempo, que é 4. Muito bem. Dito isso, a gente pode o quê? Deixar o VP em evidência para continuar calculando. Então, aqui a gente vai ter VP em evidência. E aqui a gente vai ter o 1,33 dividido por 100 vezes o 4. Muito bem. Bom, tudo isso aqui está multiplicando, né? A gente vai passar tudo isso daí dividindo, tá bom? É isso que vai acontecer. A gente só esqueceu de um pequeno detalhezinho, que é o 1 aqui, né? Se eu deixei o VP em evidência, a gente tem aqui 1, que é desse VP. E se eu tirei esse VP e coloquei em evidência, tirei esse VP e coloquei em evidência. Aqui sobrou 1 e aqui mais 1,33 sobre 100 vezes 4. Tudo isso daqui está multiplicando, vai passar dividindo o 48 mil. Então, a gente vai ter aqui
o VP é igual a 48.000 dividido por tudo isso daqui, né? 1 mais 1,33 dividido por 100 vezes o 4. Aqui a gente pode facilitar a nossa conta, tá, pessoal? Ó, o 100 e o 4, a gente pode simplificar esses dois simplificando por 4. Vai ficar como, então? 48.000 dividido por 1 mais 1,33 sobre 25. 25 multiplica aqui e depois soma o resultado com esse daqui. A gente vai ter o que, então? Como resposta, o seguinte. A gente vai ter o 48.000 dividido por 25 vezes 1, 25. 25 mais 1,33, 26. Então, a gente vai ter 26,33, tudo isso dividido por 25. Percebam, o 48 é um valor inteiro e isso aqui é uma fração. A gente vai fazer o quê? Vai passar invertido. Então, a gente vai ter o 48.000 vezes 25 dividido por 26,33. Fazendo aqui na calculadora, a gente tem que 48.000 vezes 25 vai ser igual a 1.200.000. 1.200.000 dividido por 26,33, que vai ser igual, então, vamos dividir agora por 26,33, vai ser igual a 45.575. Aí vejam qual é a resposta mais próxima, qual é a alternativa mais próxima dessa resposta, tá, pessoal? É aproximadamente 39 aqui, tá? Que é o que ele está buscando, né? Qual o valor aproximado da dívida, tá certo? Muito bem, vamos fazer o próximo agora. Terceiro exercício. No mundo financeiro, há diversos tipos e taxas de aplicação. Tipos de aplicação e taxas de aplicação. Se o valor atual de um título é 3/5 do valor futuro e o prazo da aplicação é de 18 meses, qual a taxa de juros considerada? Aqui é um exercício muito mais de equação, tá? Então, a gente tem aqui o valor futuro é igual ao valor presente mais os juros. Vamos colocar aqui valor futuro igual ao valor presente mais os juros, ampliando a fórmula. No caso aqui, a gente não tem a taxa, certo? Mas a gente tem o tempo, que é 18 meses. E a gente sabe que o valor atual, o PV, é igual a 3/5 do VF, certo? Então, a gente pode substituir aqui PV por 3/5 de VF. Então, aqui, vamos substituir todas as informações que a gente tem. Aqui é 3/5 de VF mais, de novo, 3/5 de VF vezes a taxa, vezes o tempo, que é 18, tá bom? Dito isso, a gente pode deixar o VF em evidência, né? VF, aqui vai ficar igual, então, a 3/5 de VF em evidência. E aí vai ter aqui vezes 1 mais 18i, tá certo? E aí o que a gente vai fazer? Aqui, tudo isso aqui está multiplicando, passa então dividindo. Então aqui a gente vai ter VF dividido por 3/5 de VF. VF dividido por VF dá 1, tá? E aqui a gente vai ter 1 mais 18i. Muito bem. Aqui, pessoal, ó, vejam, a gente tem um número inteiro, que é o 1, dividido por uma fração, 3/5. Esse 3/5, ele vai estar dividindo, e aí ele vai inverter, multiplicando, regrinha de fração, tá certo? A gente tem aqui o 1 mais o 18i. Então, vai ficar basicamente 1 vezes 5/3, tá certo? Então, aqui a gente vai ter o seguinte, agora, 1 vezes 5/3 é 5/3. Então, 5/3 é igual a 1 mais 18i.
Então, a gente vai ter o 1 que está positivo, passa negativo. 5 terços menos 1 é igual a 18i. Daí, a gente tem 3 multiplicando, está dividindo, a gente vai multiplicar e depois vai subtrair daqui. 3 vezes 1, 3, 5 menos 3 dá 2. Então, aqui a gente vai ter 2 terços é igual a 18i. Logo, a gente vai ter o seguinte, 18 está multiplicando, passa dividindo. I, então, é igual a 2 dividido por 3 vezes 18. Dá para a gente simplificar aqui. I é igual a 1 dividido por 3 vezes 9, tá certo? Logo, o I é igual a 1 dividido por 27. Se a gente fizer o cálculo, né? 1 dividido por 27 vai ser igual a mais ou menos 0,037. Isso aqui basicamente é 3,7%, tá bom? 3,7% e nesse caso ao mês, o que acaba batendo com alguma das alternativas. Basta verificarmos no AVA, tá bom? Muito bem, dito isso, vamos para o próximo exercício, tá? Então, essa é a taxa que a gente encontrou e é a resposta final. Bom, 4. Cristina fez um investimento de um capital no valor de R$ 2.300 reais ou dinheiros, tá? Por um período de 70 dias. O banco em que Cristina fez a aplicação vai pagar juro civil exato. Então, conta no ano 365 dias. Né? Naturalmente, normalmente é 365, se não estiver especificando se é ano bissexto, tá? De 47% ao ano. Ao final desse período, quanto aproximadamente Cristina terá para resgatar? Então aqui, o que nós vamos precisar fazer? A gente tem o valor presente, né? 2.300, muito tranquilo. O nosso tempo, 70 dias, tá certo? 70 dias. E a nossa taxa, ela está 47% ao ano. Ao ano. O que a gente pode fazer? A gente pode ou transformar a taxa ou transformar o tempo. Eu, na minha percepção, prefiro transformar a taxa, por mais que não dê um valor exato, né? Mas também pode ser feito os dias. Vamos fazer pelos dias aqui, né? 365. Isso aqui dividido por 365 vai dar... a gente não precisa pegar o valor exato, a gente pode só transformar em fração. Se a gente pegar 70 dividido por 365 e simplificar por 5, né? A gente vai ter aqui em cima 14. E embaixo a gente vai ter 73, tá? Então, 14 por 73 não tem uma resposta exata, tá bom? A gente pode jogar isso na fórmula sem nenhum problema. E o que ele quer? Ao final desse período, quanto aproximadamente Cristina terá para resgatar? Não quer os juros, ele quer o valor futuro, né? Bom, se ele quer o valor futuro, a gente só precisa substituir na fórmula aqui, ó. O valor futuro é igual o valor presente mais os juros. Só que, novamente, o valor futuro, o valor presente mais. Aí a gente tem que abrir, tá certo? Taxa e o tempo, tá bom? E aí a gente vai ter o seguinte. Valor futuro é igual a 2.300 mais 2.300. Vamos ter que transformar a taxa aqui, tá? %47 ao ano. Então, é basicamente 47 sobre 100. Tá bom? Pode deixar assim em fração mesmo ou 0,47 para já multiplicar. Então, aqui vezes 47 sobre 100 vezes o 14 sobre 73, né? É essa a parte do ano que a gente está calculando. Aqui a gente pode simplificar. Então, basicamente, a gente vai ter o quê?
o valor futuro ele é igual a 2.300 mais 23 vezes 47 vezes 14 dividido por 73, tá? Não dá pra gente simplificar. Então, o que a gente vai fazer? Pega a calculadora e faz. 23 vezes 47 vezes o 14. Então, em cima a gente vai ter o seguinte. Valor futuro é igual a 2.300 mais, em cima, 15.134 dividido por 73, tá certo? E aí, depois é só dividir por 73. A gente vai ter um valor aproximado. O valor futuro, então, é igual a aproximadamente 2.300 mais, aqui vai dar 207,31, tá? E aí a gente vai ter o valor aproximado, então, de 2.507,31, mais ou menos. E aí é só verificar se tem essa alternativa lá no AVA, tá bom, pessoal? Muito bem, já calculado tudo, encontramos o valor que a gente queria, né? É um valor aproximado, pode estar assim ou pode estar de outra forma, aí vocês precisam verificar. Pode ser que lá esteja só, sei lá, 2.500 ou só 2.507 sem os centavos, tá bom? Aí vocês verificam se está certo. E aí, por último, a gente tem o seguinte. Marcelo lhe pediu dinheiro emprestado por um curto período de tempo. Você pode emprestar, mas vai resgatar o valor de sua poupança e, por isso, terá de cobrar juros. Marcelo quer 1.900 e vai lhe devolver 2.052. Você vai lhe cobrar 0,8% ao mês. Quanto tempo Marcelo levou para lhe devolver o dinheiro? Então, aqui o que a gente tem? Tem o valor presente, né? Que é 1.900. Tem o valor futuro, que é 2.052. E tem a taxa, né? Que é 0,8% ao mês. E aí ele quer descobrir o tempo. Muito bem. Então a gente tem tudo, só o tempo que não. 0,8% ao mês, a gente pode transformar isso daqui no formato de fração, que é 0,8 por 100, tá? Ou 0,008, tá certo? Pode ser feito isso. E aí a gente tem aqui. Os juros a gente pode até deduzir, né? Já que o valor futuro é igual ao PV mais os juros, é só a gente subtrair, né? Juros então é igual o valor futuro menos o valor presente. Juros então é igual a 2.052 menos 1.900. Juros então é igual a 152. Muito fácil, né? Por que eu estou preferindo fazer desse modo, pessoal? Porque os juros, vejam só, juros é igual o valor presente vezes a taxa vezes o tempo. Com isso a gente encontra mais rápido, ó. 152, valor presente 1.900, vezes a taxa, que a gente vai colocar no formato de fração, para facilitar, vezes o tempo. Ó, simplifica o 100 com o 1.900, né? Aí a gente vai ter o seguinte, 19 vezes 0,8. Então aqui, 152 é igual 19 vezes 0,8, a gente vai ter 0,8 é igual 15,2. Vejam só que interessante. Vezes o tempo, tá certo? Então, N é igual, então, tá multiplicando, vai passar dividindo, tá? 152 dividido por 15,2. 152 por 15,2 vai dar 10, né? Então, o nosso tempo é 10 meses. Só para a gente verificar, olha lá no AVA, veja se tem essa alternativa, 10 meses, porque ela é a correta. Tá bom, pessoal? Ele não especificou se o tempo vai ser em meses ou anos, então muito provavelmente utiliza o mesmo
valor daqui. Então vai ser 10 meses, tá bom? Pessoal, é isso sobre juros simples, muito tranquilo, muito simples. Se tiverem alguma dúvida ou qualquer questão que queiram especificar, vocês podem colocar aqui nos comentários do vídeo. Se tiver alguma sugestão também, pode colocar aqui nos comentários do vídeo. Qualquer coisa que precisarem, eu estarei à disposição. Podem me mandar uma mensagem no Instagram, um e-mail para mim ou me chamar lá pelo Ava, tá certo? Estou sempre à disposição quando vocês precisarem. Qualquer coisa, tá bom? É isso. Fiquem com Deus e bons estudos. Até a próxima.